O racionamento continua e ficam sem água hoje Lago Norte, Varjão, Granja do Torto, Saã, também o Sof Norte e condomínios do Jardim Botânico, além de Ceilândia Oeste, Recanto das Emas e Riacho Fundo 2. Os bairros Oeste, São Bartolomeu, Morro Azul e Tradicional e em São Sebastião também estão no rodízio desta sexta-feira. E o cronograma completo você encontra no site caesb.df.gov.br. A cúpula do governo do DF se reuniu agora há pouco com os donos dos carros atingidos pelo desabamento do Eixão. Será que os prejuízos vão ser ressarcidos? Essa é a grande pergunta. A gente vai repassar a pergunta para o Rafael Porfírio, que acompanha e traz mais informações. Muito boa tarde, Rafael. Muito boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos. Olha, a intenção do governo é fazer uma conciliação aí com os donos desses veículos para evitar que o assunto se arraste em processo judicial. 5 donos dos veículos que foram destruídos com o desabamento do viaduto lá do Eixão Sul participaram de uma reunião agora há pouco aqui no Palácio do Buriti, com o GDF, com o chefe da Casa Civil, Sérgio Sampaio, e também com a Procuradoria-Geral do Distrito Federal. O que eles vão ter que fazer agora, os donos desses veículos? Vão ter que apresentar, relatar aí os bens que estavam nesses carros, o valor do automóvel de acordo aí com a tabela FIPE e também os prejuízos que estão tendo aí sem os carros. Tudo isso vai ser apresentado agora para a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, que vai analisar cada pedido de indenização, e a intenção é indenizar esses motoristas, os donos desses veículos, em até 30 dias. Isso deve ocorrer aí nesse período. Também foi informado aqui durante a reunião que os donos vão ter acesso aos carros, porque tem muitas pessoas, alguns desses donos não se recordam aí do que deixaram nesses veículos. Então eles vão poder ter acesso a esses carros, mas só depois do final de semana. Isso porque neste final de semana o GDF, o governo pretende retirar a parte do viaduto que caiu, aquele pedaço do bloco de concreto, ainda este final de semana. Também não foi apresentado aí se vai ser feito no sábado ou no domingo essa retirada. O que se sabe até agora é que esses donos vão poder verificar os veículos e também apresentar aí todos os pertences, o que perderam, para poder aí o governo fazer a indenização para esses donos dos carros. Mas o governo mostrou aí que está bem intencionado em pagar tudo para esses donos, esses motoristas que estacionaram e tiveram os carros destruídos lá no Eixão Sul. Com você, Rodrigo. Obrigado, Rafael, acompanhando tudo de perto. A gente segue neste assunto também, porque hoje foi mais um dia de vistoria e reparos em outra ponte, a Ponte do Bragueto. Os buracos feitos por caminhões que desrespeitam a altura máxima de 4 metros foram tapados nesta manhã. Na próxima semana, barreiras físicas vão ser instaladas. Para a vistoria desta sexta-feira, a Ponte do Bragueto não precisou ser interditada. O governador Rodrigo Hollenberg e os presidentes do DR e da Nova Cap estiveram na estrutura para acompanhar o andamento dos trabalhos que começaram no último domingo. Nesta sexta-feira, os buracos que estavam na ponte foram tampados. Além dos reparos, barreiras físicas serão instaladas até a próxima semana para evitar a passagem de caminhões com mais de 4 metros. Os buracos que se vê na ponte não é oriundo de desplacamento do concreto, e sim de colisão dos caminhões que desrespeitam o gabarito de 4 metros. Então nós vamos fazer uma barreira anterior para que ele seja sinalizado e que o caminhão pare e saia dessa via inferior na L4. Pontes auxiliares serão construídas na lateral da Ponte do Bragueto. A obra faz parte do Trevo de Triagem Norte. O governo informou que todos os viadutos do Distrito Federal vão passar por vistoria e, se necessário, por reformas. O objetivo é evitar novos desabamentos, como o que aconteceu no Eixão Sul, quando um viaduto foi ao chão, esmagando carros e destruindo comércios da Galeria dos Estados. E estamos fazendo um monitoramento permanente e faremos em todas as pontes do Distrito Federal. A nossa expectativa é inaugurar essas 2 pontes até o final do ano. A gente volta a falar ao vivo com o Sérgio Amaral sobre a intervenção de segurança no Rio de Janeiro. Sérgio, você disse que voltaria para explicar os reflexos disso na reforma da Previdência, explicar a tramitação. Então, quais são os próximos passos, hein, Sérgio? Bom, o deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo, já disse que pretende colocar o decreto do presidente em votação já na próxima segunda-feira ou, no máximo, na terça-feira. Existia, no primeiro momento, né, Rodrigo, uma dúvida se esse decreto teria que ser votado em sessão conjunta da Câmara e do Senado, mas a assessoria técnica da Câmara dos Deputados
concluiu que deve ser feito na Câmara primeiro, depois no Senado. Por quê? Porque as duas casas têm nos regimentos a previsão dessa votação. Assim, o mais provável mesmo é, então, que a Câmara vote no dia e o Senado vote até no mesmo dia ou no dia seguinte, embora o presidente do Senado, Eunício de Oliveira, ainda não tenha se pronunciado sobre o assunto até o momento. Mas o maior reflexo dessa intervenção federal no Rio de Janeiro, Rodrigo, é que isso vai realmente parar, vai acabar com a possibilidade de aprovação ainda esse ano da reforma da Previdência. Por quê? Porque a Constituição Federal prevê que, em caso de intervenção federal num estado ou num município, o Congresso Nacional fica impedido de promover qualquer emenda, qualquer mudança na Constituição, como é o caso da reforma da Previdência. Agora, há poucos minutos, Rodrigo, o próprio ministro da Articulação Política, o deputado Carlos Marum, divulgou uma nota oficial dizendo que não cabe interpretação da Constituição que não a literal, ou seja, o governo reconhece que não pode mesmo aprovar a reforma da Previdência enquanto durar a intervenção prevista para ir até o próximo dia 31 de dezembro. Então, o governo reconhece, mas o ministro Carlos Marum conclui dizendo o seguinte, que o governo não pode aprovar, mas pode e vai continuar discutindo e preparando o terreno para que a reforma seja feita. Também o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, falou sobre esse assunto no encontro com jornalistas que terminou agora há pouco. Ele também concluiu que é impossível aprovar a reforma da Previdência. Vamos ouvir o deputado Rodrigo Maia. É óbvio que a decisão do governo pela intervenção restringe calendários, que já eram, como eu sempre disse, já era de grande dificuldade. Agora, o debate ele vai continuar. Se construindo um acordo com os governadores que inclua previdência, a possibilidade de criação desse fundo para os estados, isso gere uma pactuação na federação, aí é outro momento. Tá aí, Cláudio Humberto, é um banho de água fria na discussão da reforma? Pois é, o governo, no início da madrugada, né, chegou a discutir no Palácio da Alvorada a possibilidade de suspender a reforma da intervenção na segurança do Rio de Janeiro, enquanto durasse a votação da reforma da Previdência. Mas essa é uma solução de difícil execução, porque, afinal de contas, você vê o trabalho que dá, né? A intervenção pressupõe, segundo prevê a Constituição, pressupõe o referendo do Congresso a esse decreto. Vai referendar a primeira vez e depois referenda de novo. É tudo muito confuso, né? É por isso que o governo pode fazer uma opção clara de priorizar a questão da segurança pública no Rio de Janeiro em detrimento da reforma da Previdência. Agora, o que a gente vê aí já é a contaminação política do processo de intervenção na segurança pública do Rio de Janeiro. O deputado Rodrigo Maia, é bom a gente se lembrar sempre, ele é deputado pelo Rio de Janeiro, é candidatíssimo ao governo do Rio de Janeiro e ele, portanto, não quer abandonar ou não quer deixar de ser o principal protagonista de todo esse processo de intervenção. Essa história de que a Câmara tem que avaliar primeiro do que o Senado aprovar esse decreto de intervenção é uma tentativa do deputado Rodrigo Maia de capturar para ele, não é, que é carioca, que é fluminense, portanto, candidato ao governo do Rio de Janeiro, ele capturar essa bandeira, digamos assim, da intervenção. Mas, enfim, vamos aguardar para ver o desenrolar desses fatos, para ver se há, afinal, sessão conjunta do Congresso, como diz a Constituição, ou sessões separadas da Câmara e do Senado para referendar o decreto de intervenção. E vamos acompanhar os próximos passos. A seguir, o horário de verão chega ao fim neste domingo. Band Cidade volta já.